Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas da Voz da América. É 22 de julho de 2020, é uma quarta-feira. Hoje em destaque nas notícias, os Estados Unidos ordenaram o encerramento do consulado da China em Houston, no Texas. Estados Unidos preocupados com o tráfico de drogas na Guiné-Bissau e Moçambique. Aprovado novo Código Penal em Angola. A Igreja Católica condena a permissão de aborto no referido Código Penal. Eu sou o Mâncio Miguel, estarei convosco durante 30 minutos, trazendo estas e outras notícias que vamos apanhando pelo mundo. O Washington Fora de Horas da Voz da América está disponível no Facebook, mas também no YouTube. Vamos começar pela indicação aqui nos Estados Unidos. Um comunicado divulgado na manhã desta quarta-feira pelo porta-voz do Departamento do Estado, Morgan Ortagus, disse que a ordem para fechar o consulado foi emitida a fim de proteger a propriedade intelectual americana e as informações privadas dos americanos. Estamos a falar do facto dos Estados Unidos terem ordenado o encerramento do consulado da China em Houston, no Texas. Ortagus disse que os Estados Unidos não vão tolerar as violações da China à soberania, intimidações ou práticas comerciais desleais chinesas. A China tem até sexta-feira para fechar o consulado. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, isto da parte da China, Wang Wenbin, descreveu a ordem para fechar o consulado de Houston como uma escalada sem precedentes das ações recentes dos Estados Unidos contra a China e acusou os Estados Unidos de assédio aos seus funcionários diplomáticos e consulares. Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América. Também em relação a esta notícia, o Wang alertou que se o governo Trump não mudar de atitude, a China vai retaliar. Ontem, 2 cidadãos da China foram acusados de invadir centenas de entidades em todo o mundo, incluindo empresas de biotecnologia americanas que desenvolvem vacinas e tratamentos para a Covid-19, enquanto trabalhavam com os serviços de segurança da China. Continuamos com notícias aqui dos Estados Unidos. Um grupo de 15 presidentes camarários de grandes cidades pediu ao governo federal que retire de imediato as forças federais e concorde em não enviar mais destacamentos unilaterais para cidades americanas. Em carta ao Procurador-Geral William Barr e ao Secretário Interino do Departamento de Segurança Interna, Chad Wolf, os signatários dizem que o governo federal decidiu por si próprio enviar forças para cidades americanas, algo que não tem precedentes e viola as proteções constitucionais fundamentais. Entre os signatários estão os presidentes camarários de Washington, Los Angeles, Atlanta, Chicago e Portland. As autoridades federais defenderam a colocação necessária, dizendo que os líderes locais e as forças de lei não conseguiram impedir o vandalismo e a violência contra oficiais federais. Temos já ali a acompanhar este Washington Fora de Horas, a Ana Guedes, o Engels Pensador, que diz boa tarde e diz que está a partir de Luanda, Angola. Bom, diz que está a partir de Angola. A parte de Luanda eu é que acrescentei. E falando de Angola, vamos para já para notícias deste país. Sob protesto da Igreja Católica, que condena a permissão do aborto, o Parlamento angolano aprovou hoje o Código do Processo Penal. O diploma, cuja aprovação conheceu avanços e recuos ao longo de 2 anos, foi finalmente votado por unanimidade pelos deputados da Assembleia Nacional, que, entretanto, deixaram alguns recados aos operadores da Justiça do país. Com base neste novo diploma, os menores de 14 anos não são suscetíveis de responsabilidade penal e os crimes menores são puníveis com trabalhos na comunidade. O assédio sexual e a mutilação genital feminina passarão a ser castigados com penas de até 10 anos de prisão. Na nossa emissão de rádio, a partir das 18 horas de Angola, teremos uma reportagem alargada com reações. A propósito da página de rádio, em Angola, começa às 18 horas, começa
em Moçambique às 19 horas, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe às 17 horas e em Cabo Verde às 16 horas. Então fique atento através das nossas emissoras parceiras. A Voz da América está presente com notícias dos Estados Unidos, mas também dos países africanos de língua portuguesa e do resto do mundo. Voltamos a falar de Angola. A consultora Fitch Solutions reviu hoje a estimativa de crescimento econômico do país, agravando a previsão de recessão este ano de 2,3% para 4% e alertou que a propagação da Covid-19 pode forçar um novo confinamento. Na análise enviada aos investidores, aquela consultora diz que o setor petrolífero será o principal motivo da queda da atividade econômica de Angola em 2020, mantendo o país em recessão pelo quinto ano consecutivo, apontam aqueles analistas que antecipam uma queda de 7,8% na produção em 2020, agravando a queda de 5,7% registrada no ano passado. São muitos números. Em relação às exportações, os analistas dizem que vão cair 1,3% em 2021, suavizando a queda de 8% este ano, mas os problemas mantêm-se. Os analistas recordam que Angola está em 26º lugar do ranking de risco operacional de 48 países analisados na África subsaariana. Temos um dos nossos amigos que diz que está sem internet. Que pena, deve estar a usar os dados do seu telefone para seguir este Washington Fora de Horas. Também temos o nosso, podíamos até chamar de telespectador residente, o Mamad Iqbal Daoud, que está em Climane, Moçambique. Mais notícias de Angola: 11 pessoas perderam vida por picadas de escorpiões, num total de 562 casos registrados no primeiro semestre deste ano, isto no município de Baia Farta, província de Benguela, disseram as autoridades de saúde. O diretor municipal de saúde, Artur Domingos, justificou as mortes com a falta de saneamento básico nas comunidades e o facto de muita gente preferir recorrer a tratamentos tradicionais em vez de ir ao hospital. Muitas famílias só vão aos centros hospitalares depois de tentarem tratar com medicamentos tradicionais e não encontram a solução. Portanto, depois da situação agravar-se, é que vão ao posto médico e, infelizmente, a maior parte destes casos termina em morte, disse Artur Domingos, o diretor municipal daquele município de Benguela, Angola, o município de Bahia Forte. Também de Angola temos ali o contacto de Nelito Chiluata, que segue a partir de Angola, um outro amigo a nos seguir da Guiné-Bissau. Teremos ainda neste Washington Fora de Horas uma notícia da Guiné-Bissau, dando conta sobre um alerta dos Estados Unidos em relação ao tráfico de drogas. O mesmo alerta é feito em relação ao tráfico de drogas em Moçambique. Já que falamos de Moçambique, temos aqui uma notícia que dá conta de que em Dondo, na província de Sofala, foi retomado hoje o julgamento de 6 correios acusados de conspiração contra o Estado por alegado financiamento e recrutamento de homens para as fileiras da autoproclamada junta militar da Renamo, liderada por Mariano Nhongo. O país de Maputo reporta que o antigo deputado da Renamo, Sandro Ambrósio, negou que tenha entrado em contacto com o indivíduo de nome António Bauassi, o suposto recrutador, para mobilizar jovens a fim de trabalhar na sua empresa de segurança, uma empresa chamada Mambas. Na semana passada, António Bauassi afirmou por várias vezes que havia recrutado outros 3 correios a pedido do empresário e que, antes de partir para Morromeu, para Beira, teria falado com o empresário a fim de pedir dinheiro para custear as passagens. O julgamento acontece numa altura em que há notícias que chegam da província de Sofala, dando conta que a junta militar de Mariano Nhongo está a perder homens. Recordamos que Mariano Nhongo, general da Renamo, já assumiu ataques no centro do país e disse que não concorda com a liderança do Suf Momade na Renamo. Não é conhecida, no entanto, nenhuma ação disciplinar do partido contra Mariano Nhongo. A última notícia que trazemos antes de falarmos com os nossos amigos, aliás, vou falar com os nossos amigos agora, o Amadou Lamine Conté,
que está na Guiné-Bissau. Amadou pode contar como é que é aí na sua comunidade, aí na Guiné-Bissau, a resposta, por exemplo, à Covid, como é que as pessoas sobrevivem face à instabilidade política que o país conhece nos últimos anos. Está feito o desafio, Amadou certamente que vai responder. Vamos continuar com mais notícias de Moçambique. Leda Florinda Hugo foi nomeada hoje reitora da Universidade de Lúrio e Benticur Preto Sebastião Capesse para o cargo de reitor da Universidade de Zambeze. Felipe Nunes nomeou também Anabela Montanho Zacarias da Silva para vice-reitora da Universidade de Zambeze e Ana Maria Nhampul para vice-reitora da Universidade de Joaquim Chissano, o antigo Instituto Superior de Relações Internacionais. E agora, continuando a falar de Moçambique, o governo dos Estados Unidos, noticiamos ontem, apontou ontem o tráfico de droga na costa de Moçambique como principal fonte de financiamento das redes terroristas, uma situação que levou Washington a reforçar o apoio a Maputo através de parceiros internacionais. Numa conferência de imprensa telefónica, Heather Merritt, adjunta do secretário de Estado para o Gabinete para os Narcóticos Internacionais, explicou que há uma grande combinação entre os movimentos terroristas e tráfico de drogas, e isso é o que se passa em Moçambique. Na mesma conferência, os Estados Unidos mostraram-se preocupados com o afastamento de responsáveis pelo combate ao tráfico de drogas. Segundo os autoridades americanas, estavam a ter resultados extraordinários, isto na Guiné-Bissau. Heather Merritt, adjunta do secretário de Estado, tal como havia dito, diz que Washington está preocupado com questões de liberdade de expressão na Guiné-Bissau e tem dúvidas sobre os esforços no combate ao tráfico de drogas neste país lusófono da África Ocidental. Em causa, explicou Merritt, está a demissão da Ministra da Justiça, Ruth Monteiro, e da Diretora da Polícia Judiciária, Filomena Lopes. Ambas foram substituídas por membros do atual governo, liderado por Nuno Nabiá. Aquelas responsáveis, disse Merritt, tiveram resultados extraordinários no combate ao tráfico de drogas. A responsável americana lembrou que a África Ocidental é hoje uma plataforma de entrada da cocaína da América do Sul, como provam as apreensões recorde feitas em Cabo Verde. E agora a atualização sobre a Covid-19, começando exatamente com Cabo Verde, que ainda não temos atualização relativa a este 22 de julho, mas devemos dizer que o país continua a ser o lusófono em África com mais casos, neste caso 2.107 casos, e já registrou 21 mortes, enquanto que Angola lidera em termos de vítimas mortais, já registrou 30 mortes entre 779 casos diagnosticados da Covid-19. A Guiné-Bissau, que não atualiza os dados desde o fim de semana, registra 1.949 casos positivos, que resultaram em 26 mortes, enquanto Moçambique continua com pouco mais de 1.500 casos e 11 vítimas mortais. São Tomé e Príncipe tem 746 casos de infecção, que causou neste país 14 mortes. A nível do continente africano, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, CDC África, anunciou que os casos subiram para 746.492, mais de cerca de 10 mil nas últimas 24 horas, havendo cerca de 400 mil pessoas recuperadas e o número de mortes é de 15.600. Outras notícias relativas à Covid-19 dão conta que os Estados Unidos têm neste momento, ou melhor, o Brasil é neste momento o segundo país com mais casos da Covid-19 e apenas atrás dos Estados Unidos. Falando do Brasil, o presidente deste país, Jair Bolsonaro, teve outro teste positivo para a Covid-19, a doença respiratória que é provocada pelo novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro, disse uma fonte do governo brasileiro, segue em boa evolução, sendo acompanhado pela equipa médica da presidência. Jair Bolsonaro anunciou que tinha a doença a 7 de julho, depois de sentir sintomas respiratórios.
Ainda em relação à Covid-19, temos notícias da indústria farmacêutica. A Moderna e a Merck disseram a uma comissão do Congresso americano, na terça-feira, que foi ontem, que esperam lucrar com as suas vacinas contra o coronavírus assim que elas forem aprovadas, em meio aos temores de que elas não sejam acessíveis a todos. Segundo escreve a Reuters, uma das diretoras destas farmacêuticas disse que não venderemos a nossa vacina a preço de custo, embora seja prematuro para nós, já que estamos longe de entender a base de lucro. Afirmações de Julie Greenbeck, chefe da área de pacientes da farmacêutica Merck. A Merck ainda não iniciou os testes da sua vacina experimental em seres humanos, o que a deixa atrás de outras principais candidatas. Executivos da Johnson & Johnson e da AstraZeneca disseram em depoimentos que venderão as suas respectivas vacinas em potencial sem margem de lucro durante a pandemia. A Pfizer tem dito que a empresa pretende lucrar com a sua possível vacina contra o novo coronavírus, se esta for aprovada. Ao contrário das rivais Moderna e AstraZeneca, a Pfizer não recebeu financiamento norte-americano para o desenvolvimento da sua vacina. Este é o nosso Washington Fora de Horas, falando de atualidade política internacional. Temos o Domingos Fedias, que diz boa tarde, ele está em Maputo, diz que ele tem o bom hábito de nos dar informação sobre o tempo. Diz que o céu está totalmente limpo. Também temos o Combe Weia, que está a seguir este nosso Washington Fora de Horas. Sempre que possível vou trazer os comentários dos nossos amigos. Uma notícia da África do Sul dá conta que perdeu a vida neste país aos 95 anos o ativista anti-apartheid André Mlangeni, preso ao lado de Nelson Mandela em 1964. Mlangeni, que passou 26 anos na prisão e foi o último dos 8 acusados em 1964 a perder a vida, foi internado no hospital após uma queixa abdominal, informou a presidência da África do Sul em comunicado. O presidente Cyril Ramaphosa, que lutou com Mlangeni pela igualdade racial e pelo fim da regra da minoria branca, descreveu-o como um farol da liderança ética e cuidado com a humanidade, cuja morte marcou o fim de uma geração da história e deixou o futuro nas mãos daqueles que permanecerão. Outras notícias da região austral de África chegam do Zimbábue. Organizações de defesa de direitos humanos condenaram as prisões do conhecido jornalista de investigação Hopewell Chinono e do líder do partido político Transform Zimbabwe, Jacob Ngarevume. A polícia acusa os detidos de terem alimentado a violência antes de um protesto programado para 31 de julho, enquanto ativistas acusam o governo de tentativa flagrante de silenciar as vozes contra o governo do Zimbábue. Da Etiópia, ou melhor, sobre a Etiópia, temos uma notícia. Um avião de carga Boeing 777 da Ethiopia Airlines incendiou-se enquanto carregava no aeroporto internacional de Pudong de Xangai hoje, informou aquela companhia aérea, acrescentando que o incêndio foi contido e ninguém ficou ferido. A causa do incidente está sob investigação. A aeronave estava em serviço regular de carga de Xangai e deveria fazer a ligação a São Paulo e também a Santiago. Fotos e vídeos que circulavam nas redes sociais chinesas mostravam fumaça pesada saindo de uma aeronave etíope e uma grande parte da fuselagem superior parecia queimada. Antes de entrarmos para os trendings de hoje, uma notícia do mundo do desporto. Lewis Hamilton, o grande craque do desporto automóvel, rebateu os ex-campeões da Fórmula 1, Mario Andretti e Jack Stewart, por seus comentários sobre a sua postura antirracista, pedindo maior diversidade no desporto. Andretti, que conquistou o seu título em 1978 e agora tem 80 anos de idade, foi citado pelo jornal chileno El Mercurio, dizendo que tinha muito respeito pelo ex-campeão mundial, mas perguntou por que ele havia se tornado um militante. Isto é referência
as causas antirracismo de Lewis Hamilton. O piloto norte-americano também fez referência sobre o facto de criar um problema que não existe e que no desporto a motor a cor não conta, não importa, você tem que conquistar o seu lugar com resultados e isso é igual para todos. O tricampeão Stewart, de 81 anos, que até a chegada de Hamilton era o piloto britânico mais bem sucedido na categoria, disse no programa Good Morning Britain, do canal ITV, que não acreditava que a Fórmula 1 tinha um problema tão grande quanto parecia. Lewis Hamilton é o primeiro e único piloto negro com grande sucesso num desporto elitizado altamente dominado por homens e brancos. Isso é decepcionante, mas infelizmente é uma realidade que alguns da geração mais velha e que ainda têm voz hoje em dia não conseguem parar para pensar e reconhecer que há um problema. Estive a citar uma afirmação de Lewis Hamilton no seu story no Instagram. O líder do campeonato Hamilton se ajoelhou antes de todas as 3 corridas da temporada até agora, vestindo uma camiseta com as palavras Black Lives Matter, as vidas negras importam, e utilizou a sua plataforma para falar contra a injustiça racial. Segundo reporta a agência Reuters, na Hungria, no último fim de semana, onde o gesto antirracismo dos pilotos antes da prova pareceu apressado e desorganizado, o britânico Lewis Hamilton, de 35 anos, pediu que a Fórmula 1 faça mais na luta contra o racismo. E agora, tal como prometi, já caminhando para o final deste nosso Washington Fora de Horas, vamos falar daquilo que tem maior destaque nas redes sociais. E vamos começar pelo Twitter. Jeff Bezos, esse conhecido empresário, é assunto hoje. Mais de 80 mil tweets sobre o dono da Amazon e do jornal Washington Post, depois de a riqueza do empreendedor de 56 anos de idade ter aumentado em 13 bilhões de dólares em um dia. 13 bilhões de dólares em um dia. Ele vale agora cerca de 180 bilhões de dólares, ou, como quiserem, 180 mil milhões de dólares. O número não muda, o valor é o mesmo. Depois de fazer 13 bilhões de dólares num dia, a discussão sobre a desigualdade na América animou a comunidade no Twitter, que questiona se é agora que Bezos vai decidir acabar com a fome no mundo. É uma opinião. Um abraço aí ao Roberto Ernesto, que nos segue em Tete. Algumas vezes temos gente em Tete, outras não. O Amadou Lamine Conte, depois daqui a pouco volto para as questões do trending, diz que as forças de segurança da Guiné-Bissau vão receber uma formação sobre os direitos humanos no contexto do estado de emergência. Este é um assunto interessante da Guiné-Bissau. Obrigado, Lamine Conte, por partilhar esta. Vamos também fazer a nossa verificação com os correspondentes que temos na Guiné-Bissau. Estou a falar do Lassana Kassamá e também do Ansumano Só. Voltamos para o trending. Google, a maior parte das pesquisas das primeiras horas deste 22 de julho são sobre um terremoto no Alasca. O terremoto na magnitude de 7.8 pôs o centro meteorológico em alerta para tsunami, mas algumas pessoas depois, ou melhor, algumas horas depois, o alerta foi removido, não foram registradas vítimas, ainda bem. O Facebook, que é esta plataforma que usamos muitas vezes para a nossa comunicação, a rede social de Mark Zuckerberg, Donald Trump lidera com a publicação mais popular de hoje, seguido do ator Will Smith e da atriz Gal Gadot. Donald Trump escreveu que está ansioso por ver os eventos esportivos em direto, mas que toda vez que testemunha um jogador ajoelhar-se durante o hino nacional, um sinal de grande desrespeito pelo nosso país e nossa bandeira, é fim do jogo para mim. Palavras de Donald Trump. Esta publicação valeu-lhe mais de 350 mil reações. Will Smith, por sua vez, publicou um vídeo em que ele está a tentar apanhar uma caixa com um computador e quando finalmente a pessoa que lhe atira a caixa decide fazê-lo, Smith já não está lá para o efeito. Deve ter caído, tem que ir ver o vídeo. Este vídeo valeu ao autor quase 4 milhões de visualizações.
E a atriz de Wonder Woman, Gal Gadot, publicou uma fotografia sua com a cara coberta com a hashtag Usa a Máscara. A minha máscara está um bocadinho distante, eu podia ainda esticar para mostrar que quando vou lá para a rua uso a máscara. Então, nós temos estado a seguir estas recomendações de saúde. O post, voltamos à notícia, o post de Gal Gadot valeu-lhes 3.000 comentários e mais de 6.000 partilhas. Esta coisa da internet também tem as suas coisas curiosas. Se calhar as pessoas estão mais em casa e têm muito tempo para partilhar, mas partilhar uma dica de saúde é sempre bom. O Babacar Embalou diz: muito obrigado, força, irmãos, porque é uma equipa que faz o Washington Fora de Horas. Obrigado e um bom trabalho a partir do Luxemburgo. Babacar Embalou, pelo nome, eu posso adivinhar que é da Guiné-Bissau, nem que seja mesmo pela semelhança com o apelido do atual líder do país. O Babacar Embalou, um abraço e continua a seguir e partilhe também este nosso Washington Fora de Horas. E agora já falamos do Twitter, do Facebook, agora vamos falar do Instagram. Uma publicação do cantor Justin Bieber também está entre as mais populares. O cantor escreveu uma mensagem a dizer que sabe que são tempos difíceis, mas que estamos juntos nisso. Escusado dizer que ele está a falar concretamente sobre a Covid-19. Entre um trending e um contacto com um dos nossos internautas, desta vez o contacto é com António Samalali. As nossas saudações a partir de Roma, Itália. Itália que foi no continente europeu um dos primeiros países e devastado pela Covid-19. Como é que está a Itália a reerguer-se, António Samalali, um nosso amigo que nos escreve daquela parte do mundo. Falamos do Instagram do Justin Bieber, vamos agora para o YouTube, faltam 3 minutos para nos retirarmos. O YouTube, a música trending, a música que está na moda no dia de hoje, tem 4 dias na plataforma e pertence a Jack Harlow. Com o título What's Poppin', esta música já ultrapassou 8 milhões de visualizações. 8 milhões de visualizações, isto em termos de royalties dá algum dinheiro, mesmo que seja 1 cêntimo cada vez que a música toca, isto dá de facto dinheiro. Esta é a importância desta questão dos direitos de autor. 8 milhões de visualizações para a música What's Poppin' de Jack Harlow. No plano do cinema, destaque para o trailer do filme indiano Shakuntala Devi, a história da gênia da matemática, com mais de 30 milhões e que vai estrear no Amazon Prime a 31 de julho. Ainda sobre o cinema, lembro que na semana passada falámos sobre a doença de Amitabh Bachchan, que é uma estrela de Bollywood, e agora outra notícia de Bollywood, Shakuntala Devi, a história da gênia da matemática, com mais de 30 milhões de visualizações, vai estrear na plataforma Amazon Prime a 31 de julho. Os filmes indianos com aquelas canções, longa duração, são sempre interessantes. Vamos terminar no website da Voz da América, que é a nossa companhia. Convidamos a ler os artigos mais populares a esta hora. Estados Unidos encerram consulado na China em Houston, no Texas. Covid-19, casos continuam a aumentar em Angola, Moçambique e Cabo Verde. E com esta nota marcamos o ponto final a este Washington Fora de Horas deste 22 de julho de 2020. O Washington volta a estar consigo amanhã com Ana Guedes, pontualmente às 9h30 de Washington, 14h30 de Angola, 15h30 de Moçambique, 13h30 de São Tomé e Guiné-Bissau, 12h30 de Cabo Verde. Um grande abraço, nós voltaremos amanhã, mas não sou eu, a Mãe Miguel que estarei, a Ana Guedes que vai estar aqui com notícias dos Estados Unidos, dos Palopes e do mundo. Um grande abraço, continuação de uma ótima quarta-feira.